Olá! A videoaula de hoje vai ser sobre a violência contra os professores na sociedade brasileira. Então, se você quer discutir um pouco esse assunto, me acompanha nessa jornada. Vamos começar com o repertório sociocultural, como a gente sempre começa em todas as videoaulas. Então, eu trouxe para vocês 3 repertórios socioculturais e você escolha aí com moderação, com cautela, aquele que melhor vai caber dentro do seu texto, da sua redação. Vamos começar com uma frase, uma citação. A citação é a seguinte: as famílias confundem escolarização com educação. E essa frase é de Mário Sérgio Cortella. Cortella, que é uma referência atual em termos de educação no Brasil. E o que Cortella quis dizer com essa frase? Quando nós falamos sobre educação, a gente trabalha a educação como um todo. Quer dizer, ser educado são todas as situações que a vida me proporcionou. Então, eu tenho influências de família, sociedade, ambiente, quer dizer, a educação é o todo. A escolarização é aquela parte em que aprendemos dentro da escola. Sendo assim, a escolarização, ela é complementar. Ela deve complementar a educação. E o que Cortella afirma é que muitas pessoas acham que a escolarização, ou seja, a escola, ela deve fazer o papel de educação do indivíduo. Então, essa é a primeira área do conhecimento que vocês podem usar citando Cortella. A segunda área tem a ver com literatura. É um livro naturalista chamado Ateneu. Nesse livro chamado Ateneu, nós vamos ter a figura de Sérgio. E Sérgio é o nosso protagonista, que vai viver dentro de um colégio interno chamado Ateneu. O grande lance do Ateneu aqui para esse tema é que o autor, no caso, ele coloca a escola como uma representação da sociedade. O que rola na sociedade, rola na escola. Em outras palavras, a escola é um microcosmo social. É uma representação diminuta da sociedade como um todo. Isso quer dizer que se na sociedade temos, por exemplo, violência, essa mesma violência vai se repetir na escola. Se na sociedade nós temos injúria, calúnia, difamação, esses mesmos processos vão se repetir na escola. Então você pode usar o livro Ateneu de Raul Pompeia na sua redação também, se você for abordar esse ponto. E o último repertório sociocultural que eu vou oferecer para vocês é um filme bem atual, que aliás vale a pena vocês verem, porque é muito interessante. Esse filme se chama O Primeiro da Classe e é a história de um garoto que sonha em ser professor. Só que ele tem uma síndrome. E essa síndrome, ela está presente na fala. Eu vou colocar direitinho a descrição para vocês. Ela está presente na fala, que seria, em termos práticos, incompatível com a profissão de professor. E ele quer muito, ele deseja muito isso. E ele precisa vencer obstáculos, porque constantemente ele é vítima de preconceito por causa daquele estereótipo que é colocado na figura do professor. Então, nesse final de semana, gente, se vocês tiverem um tempozinho, veja esse filme, O Primeiro da Classe. É muito legal mesmo, e dá uma lição bacana. Então aí está os 3 repertórios que eu havia conversado com vocês. Eu espero que vocês utilizem sempre, gente, de acordo com o que vocês estão colocando no texto. Não escolha aleatoriamente, tá? Agora, nós vamos para os dados. Vocês gostam bastante de dados, e tá certo de gostar de dados mesmo, é isso mesmo. Então vamos lá. De acordo com a Secretaria do Estado de Segurança Pública, 200 crimes por mês contra professores são cometidos nas escolas públicas e privadas. Observa que o número é altíssimo, 200 crimes por mês.
contra professores. É um dado muito alto em que mostra que realmente o professor não é fruto, né? Ele é vítima de uma violência no próprio ambiente de trabalho. O segundo dado que nós temos é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nesses dados, diz que o professor no Brasil, ele está em primeiro lugar no ranking de violência. Gente, é muito alto o número, né? Esses professores, eles são vítimas de violência pelo menos uma vez por semana. E que tipo de violência eles sofrem? Verbais, físicas, patrimoniais, injúrias, uma vez por semana. Então também é um dado muito forte que você pode usar na redação para comprovar essa violência contra o professor. Então, aí estão os dados. Utilizem mais no desenvolvimento. Não utilize muito dados na introdução, porque fica muito técnico. É preferível que você utilize o repertório sociocultural que eu apresentei antes na introdução, certo? Ok? Agora nós vamos para o desenvolvimento. Vamos abordar alguns tópicos sobre essa questão da desvalorização do professor, o que acaba gerando também a violência contra o professor. Sendo assim, nós temos que lembrar que a profissão de professor é uma profissão muito desvalorizada na sociedade atual. E essa desvalorização ocorre em 3 instâncias, em 3 âmbitos, vamos colocar dessa forma, o que piora muito o quadro de violência contra o professor. O primeiro âmbito em questão é a visão material que a sociedade tem. Essa visão material que faz com que o professor seja desvalorizado nesse âmbito está associado ao sistema capitalista. Como vivemos num sistema capitalista, entendemos que a pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que pode consumir produtos de ponta, de qualidade, é aquela pessoa que tem uma questão financeira muito bem resolvida. Vamos pôr dessa forma. E nós sabemos que o salário do professor é um salário baixo, em virtude do trabalho que ele exerce. Muitos professores precisam, por exemplo, ter jornada tripla de trabalho. Eles precisam trabalhar no turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite, para poder ter uma condição financeira, se me permitem dizer, relativamente confortável. Então isso é uma questão e já começa no processo de desvalorização. Se a gente entra, por exemplo, numa sala de aula e pergunta aos alunos quem quer ser professor, aparece 1 ou 2, se aparecer 1 ou 2. E muitos às vezes afirmam a mesma coisa. Nossa, eu vou trabalhar tanto para não ter reconhecimento, para não ter um salário digno. Então já começa um processo de desvalorização na visão material do professor. O segundo âmbito de desvalorização do professor é quanto à questão social. Ou seja, a representatividade social, a sociedade não valoriza o professor como deveria valorizar, como se valoriza outra profissão qualquer, no âmbito social. O professor, ele escuta determinadas coisas interessantes. É claro que na condição de professor eu vou falar o que eu já ouvi. Eu já ouvi determinadas frases tipo: mas, Milinho, você não trabalha não, você só dá aula? Foi uma das coisas que eu ouvi. Outra coisa que eu ouvi: como é que você pode me dar uma nota baixa, sendo que sou eu que pago o seu salário? São 2 exemplos de coisas que eu já ouvi, gente. Se eu for colocar uma listagem aqui, a gente vai ficar um bom tempo. Mas isso é uma espécie de desvalorização social do professor. Quando as pessoas falam, o que ele é? Professor. Tem gente que acrescenta ainda assim, coitado. Faz aquela cara e fala, coitado. Justamente porque as pessoas não conseguem compreender, o papel do professor. No entanto, existe o outro âmbito, que é o âmbito simbólico. A simbologia que o professor representa na sociedade e que as outras profissões representam também. De uma forma geral, a nossa sociedade é muito marcada por símbolos. Mesmo que a pessoa não se dê conta que ela é influenciada por símbolos, ela está sob o jugo
dos símbolos. Enfim, o que aquele simbolismo representa para vocês? Do professor, de outras profissões. Por exemplo, vamos analisar em outras profissões. Vamos pensar, por exemplo, em pessoas que fazem artes marciais. Uma pessoa que faz arte marcial, quando ela recebe o título de mestre, ela recebe junto com isso toda a deferência. Não necessariamente porque ela é mestre, não, mas há um respeito pelo conhecimento, por tudo que ela desenvolveu. Então, respeita-se o mestre. Eu acredito que vocês devam ter visto há pouco tempo, saiu na Netflix, né, uma série chamada Cobra Kai, que retoma, né, um filme mais antigo chamado Karate Kid. Ali essa ideia de respeito ao mestre é muito grande. Por quê? Porque existe o valor simbólico por trás. De forma bem oposta, nós temos a visão do professor. O professor, na sociedade atual, ele não é visto com essa simbologia de mestre. Daquele que desenvolveu habilidades para educação, para poder ensinar. Porque as pessoas confundem muito informação com conhecimento. Então elas acabam misturando o meio de campo. Tanto que na aula de hoje nós vamos ter uma participação especial para demonstrar o que é informação. Então eu vou chamar minha convidada e vou fazer uma pergunta para ela. Acompanha isso aí. Alexa, o que é uma dissertação? O substantivo dissertação tem alguns significados. 1. Ato de dissertar. 2. Exposição escrita ou oral sobre algum ponto literário ou científico. 3. Trabalho escrito que um aluno deve elaborar, apresentar e defender perante um júri para a obtenção do grau acadêmico de mestre. Essa é a diferença entre informação e conhecimento. O professor passa conhecimento. O professor te ensina a pensar, a cruzar possibilidades, teorias, informações, enquanto o que tem muito disponível é apenas informação. Então, como as pessoas elas não conhecem a diferença, elas não conseguem fazer deferência ao professor como mestre. Então, há uma desvalorização simbólica também. Uma profissão que é desvalorizada em 3 âmbitos, como o âmbito material, o âmbito social e o âmbito simbólico, sem sombra de dúvidas, ela é muito passível de sofrer violência. Porque aqueles alunos ou muitos alunos não conseguem enxergar a profissão de professor como deveria enxergar. Então, eles acabam perdendo a questão hierárquica e acabam, nesse caso, cometendo determinadas violências. Então, isso é um determinado ponto que você pode abordar na sua redação. O segundo ponto tem a ver com a escola sendo um reflexo da sociedade, que basicamente foi o que eu falei num dos repertórios socioculturais que é o Ateneu. No caso, a sociedade atual é uma sociedade que traz sérios problemas sociais, sérios. Dentre esses problemas sociais, nós temos a questão da violência. Sabemos, gente, que a nossa sociedade, ela é muito violenta. Se eu fizer uma enquete simples com vocês, vocês me dariam respostas de autoproteção. Por exemplo, vocês seriam extremamente capazes, numa boa, de andar à noite na rua, com o celular na mão? Numa rua mais deserta? Outra pergunta, na sua casa tem muro, tem grades? Na sua casa tem câmeras? Na sua casa, por exemplo, tem alarmes que seja? Trancas? Você confere a porta, a janela, umas 2, 3 vezes antes de dormir ou de sair de casa? São medidas autoprotetivas, porque nós sabemos que a sociedade é violenta. E se levarmos em consideração que a escola é um microcosmo da sociedade,
é claro que a violência vai estar presente na escola também. Tudo aquilo que vai desafiar numa sociedade um ser humano, pode desafiá-lo na escola também. A questão da hierarquização, da lei do mais forte, que às vezes vigora na sociedade, nós sabemos muito bem disso, passa a vigorar também na escola. A lei do mais forte. E há determinados pontos em que, quando eu digo mais forte, eu estou falando não só numa questão física, tá, gente? Eu estou falando numa questão, às vezes, de lei ou de reação. Se um aluno agride um professor, esse professor não vai revidar por vários motivos. Um deles equivale à lei, o outro equivale à condição de professor. Ele está ali para ensinar e não para desmoralizar. Então, são várias questões que vão fazer com que aquele aluno sinta-se no direito de agredir um professor, porque ele está representando o que ele vê e o que ele vive na sociedade. Isso é um dos pontos. O terceiro ponto tem a ver também com um equívoco que as pessoas têm, que é o seguinte: quando um aluno chega na escola, ele vai para o processo de escolarização, ou seja, ele vai ali para aprender matérias, tais como matemática, química, física, literatura, redação, que seja, socialização quando é mais novo, né? Então ele vai ali para isso. Mas, muitas vezes, porque a sociedade é um pouco caótica e às vezes a necessidade de educação dessa pessoa pela família, pelos familiares, é negligenciada, muitos alunos acabam achando que é função e dever do professor fazer mais do que aquilo que é ensinado na escola. E por vezes, quando esse aluno não é atendido nesse âmbito fora da escola, que ele tanto almeja, ele acaba cometendo determinadas infrações. Vamos falar infrações contra o professor? Não, violência mesmo, né, gente? Violência física, violência verbal, violência patrimonial. E tudo isso porque ele julga que ele deveria ser atendido em determinados quesitos que estão além da profissão de professor. O governo de Minas Gerais criou uma lei em defesa dos professores. E essa lei é de número 22.623. E é uma lei que vai proteger a integridade física, mental e patrimonial do professor. Muita gente fala assim: Liliane, patrimonial? Sim, porque alguns alunos, além das agressões físicas e verbais, das injúrias, que são mentiras, das calúnias, eles também atacam o patrimônio do professor. E eles atacam esse patrimônio como? Às vezes depredando o carro, a casa, às vezes rabiscando o carro, jogando ovos. Isso tudo vocês já devem ter visto em filmes. Bom, eu espero sinceramente que essa aula tenha ajudado vocês. E se você gostou dessa aula, gente, comenta, manda mensagem, manda pros amigos. Me fala: Liliane, valeu, salvou, tá bom? No mais, um grande beijo para vocês. Até a próxima. Tchau.